Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de Inteligência Artificial, vamos abordar nessa videoaula a introdução aos agentes inteligentes. Tá? Esse conceito é de fundamental importância para que a gente possa continuar os outros conteúdos da disciplina. E ele serve como uma introdução à inteligência artificial em si, a fazer programas que começam a ter um raciocínio por trás de uma percepção de informações. O roteiro da nossa aula está definido da seguinte forma: basicamente, uma introdução aos agentes inteligentes. Entretanto, a gente precisa ter um conceito introdutório do que é um agente, onde esse agente vai atuar, como eu vou fazer a abstração no contexto do meu problema para montar a ideia de agentes inteligentes. Então, esse é o roteiro básico da nossa aula, e aí a gente vai falar um pouco ainda mais sobre o que é um ambiente, quais tipos a gente pode trabalhar, quais tipos mais conhecidos na literatura, e ainda, por fim, a gente vai dar uma ideia de quais tipos de agentes são conhecidos na literatura. Tá? Então, eu tenho alguma classificação para esse conceito de agentes e a gente pode definir bem qual a peculiaridade de cada tipo que a gente vai utilizar, pode utilizar. Agora, qual é o conceito por trás de agente? Tá? Então, por definição, um agente é qualquer entidade que tem um conjunto de características que eu vou já descrever para vocês. Esse conceito relativo de entidade, ele nos permite abstrair alguma coisa, algum formato, alguma definição geral sobre algo do mundo real que pode ser modelado num aspecto, obviamente para o nosso caso, computacional. Tá? Então, quais são as características fundamentais que um agente deve ter? A primeira delas é perceber seu ambiente. Então, o ambiente ao qual o agente está inserido, ele deve ter capacidade de perceber o que está acontecendo naquele ambiente. E ele vai perceber o que está acontecendo naquele ambiente através do que pode captar a informação, ou seja, dos sensores. Então, esses sensores para um agente podem ser câmeras, podem ser microfone, pode ser até um teclado que vai receber informações, ou ainda uma troca de mensagens entre outros agentes. Então, essas duas primeiras características importantes do conceito de agente são fundamentais. A primeira é perceber o ambiente através dos sensores e a segunda é o próprio ambiente em si, entender o que é esse ambiente no contexto da sua aplicação. Além dessa primeira ideia, a função de atuação através de dados sensoriais é de fundamental importância também para um agente. Então ele precisa, como o próprio nome diz, agir, né? Ele precisa agir a partir dos seus efetuadores. Então ele capta informações sensoriais do ambiente e realiza, através de um programa raciocinador, a utilização dos efetuadores para modificar o ambiente. Tá? Então, essa é uma ideia principal para o modelo de agentes. E essa ideia principal vai seguir qualquer tipo de implementação que a gente tenha e venha a fazer no conceito de inteligência artificial fundamentado na classificação de agente. Tá? Então, essa é a definição principal para o meu agente. Entretanto, eu preciso ter uma forma de medir se essas características que foram aplicadas, que foram captadas, estão dando certo
no meu problema, se elas estão conseguindo resolver de alguma forma o meu problema. Então, eu tenho sempre que computar uma medida de desempenho para o meu agente, tá? E é a partir dessa medida de desempenho que eu consigo ter um grau de sucesso das minhas ações. Se elas estão perfeitas, se elas precisam melhorar ou se elas estão bem ruins. Então, essa medida de desempenho, ela deve ser bem implementada e deve representar bem a solução do teu problema. E, mais do que isso, ela deve ser capaz de me fazer classificar uma atuação perante outra atuação de um agente. Tá? Então, essa é a definição principal para o nosso conceito total de agentes e fundamental para que a gente possa conseguir entender disciplinas, conteúdos como metaheurísticas, como heurísticas, como buscas informadas ou não informadas. Bom, então vamos entender a partir de alguns exemplos como é que funciona essa ideia do ambiente, da medida de desempenho, do que são atuadores e quais exemplos que a gente pode trabalhar para sensores também. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um sistema de diagnóstico médico. Para que eu possa ter uma informação geral de como modelar o meu agente, eu preciso ter a medida de desempenho, o ambiente, atuadores e os sensores. Então, para esse exemplo especificamente, a gente poderia ter como medida de desempenho ter pacientes saudáveis, minimizar custos e processos judiciais. Haja vista que dentro desse contexto de um sistema de diagnósticos médicos, a gente precisa ter uma certa eficácia e eficiência na hora de tratar esses exames, por exemplo, né, esses diagnósticos. O ambiente desse agente iria atuar seria através das informações sobre pacientes no hospital e numa equipe médica. Quais seriam basicamente os atuadores? A gente teria a ideia de exibir perguntas, realizar testes, fazer diagnósticos, propor tratamentos e fazer algumas indicações médicas. E os sensores, para que a gente pudesse atuar nesse ambiente e possivelmente ter uma medida de desempenho, seriam, por exemplo, a entrada digitada, né, uma troca de informações para saber esses sintomas, né? A gente poderia ter algumas descobertas a partir de inferências dessas entradas, né? E no fim a gente teria, por exemplo, através de uma resposta às perguntas que fossem pré-elaboradas, esses sensores captariam uma possível atuação dentro do ambiente, né? Para manter uma medida de desempenho. Outro exemplo interessante poderia ser aplicado a, por exemplo, um robô para seleção de peças. Então, um robô para seleção de peças, ele teria, por exemplo, como sensores, as câmeras, né? Ou sensores angulares, sensores de 360 graus, que pudessem ter uma certa articulação. Nós teríamos alguns braços mecânicos ou mãos articuladas para tratar o dado sensorial e em seguida fazer essa atuação a partir desses robôs, desses braços, desses mecanismos que possam fazer locomoção, que possam fazer um certo trabalho. O ambiente, e aí poderia ser numa transportadora, numa correia, com peças, poderia ser em bandejas para selecionar algumas peças boas, algumas peças ruins, tá? E a medida de desempenho que a gente poderia abordar nesse exemplo seria captar a porcentagem de peças corretas, ou então ter uma acurácia muito boa, que é uma estimativa de saber quantas peças estariam corretas, e essa estimativa seria muito boa a partir da análise dos sensores e a atuação dos robôs. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos básicos para a gente entender como funciona esse ambiente na aplicação de um agente inteligente. Então, vários contextos podem ser aplicados, como
controlador de refinaria, instrutor de inglês interativo, tá? Então, a inteligência artificial é muito grande e todos esses contextos a gente pode abordar uma ideia de ter um agente para nos ajudar a ter uma boa medida de desempenho dentro do nosso contexto de aplicação. Então, estabelecido o conceito de um agente e de que forma a gente pode tratar exemplos das características fundamentais para compor essa ideia de agente, nós precisamos ver uma metodologia de desenvolvimento para trabalhar em cima de problemas que possam ser ajudados ou resolvidos com esse conceito que estamos abordando nessa aula. A primeira ideia que a gente precisa fazer é decompor o nosso problema nas características fundamentais: percepções, ações, objetivos e qual é o ambiente. E em outros casos, se nós vamos necessitar de outros agentes trabalhando cooperativamente ou ainda, num caso de jogos, por exemplo, trabalhar com outros agentes que vão trabalhar destruindo o que você está construindo. Tá? Então já seria uma competição. Então, para decompor o que a gente sabe, para entender o que é um ambiente, nós precisamos ter algumas perguntas, né? Logicamente que isso não é um padrão, não é uma obrigatoriedade, mas se a gente tiver essas ideias em mente, a forma de modelagem do nosso agente, do nosso problema em termos de agente, pode ser facilitada. Então, quais são as perguntas mais relevantes? Quais são as propriedades relevantes do mundo? Então, o que nesse meu contexto de mundo, para a minha aplicação, deve ser relevante? O que ele deve ser computado? Tá? Então, isso precisa ser bem estabelecido na hora de um levantamento do problema. Como esse meu mundo, esse meu ambiente total, ele pretende evoluir? Ele tende a evoluir. Quais são as características que vão fazer essa evolução? Tá? Outra coisa interessante é saber como identificar os estados desejáveis no mundo. Então, o que são os estados desejáveis? É saber que eu tenho um conjunto de propriedades e isso me representa um estado. Se eu faço alguma mudança em alguma propriedade desse meu mundo, eu estou diante de um estado diferente. Então, eu preciso captar quais as informações importantes e quais os estados que eu preciso para esse mundo. Por exemplo, se eu tenho um jogo da velha, colocar uma simples bola é um estado, colocar uma bola na esquerda, no canto superior esquerdo, e colocar um X no canto superior direito, eu já teria outro estado. Tá? E aí eu preciso entender o seguinte: em qual estado eu quero chegar? Se eu estou jogando com a bola, o estado que eu quero chegar é o estado de completar ou uma quina vertical, né, ou uma linha vertical, uma coluna, ou ainda fazer uma diagonal. Tá? Então, essas são as características que a gente pode entender por estados desejáveis. Quais são os estados que eu posso adaptar desse mundo? Tá? Como interpretar as percepções? Então, o que eu preciso entender desse agente? Olha, assumindo a mesma ideia do jogo da velha. Tá? Então, suponha que eu tenho o meu jogo da velha. Se eu tenho um agente que trata a percepção da bola, eu já tenho que entender que um próximo agente que for trabalhar aqui, ele tem que entender que essa percepção não me permite, por exemplo, colocar um X aqui. Porque eu já tenho uma percepção do mundo. Então, eu não posso usar esse espaço que já está ocupado. Tá? Então, eu preciso aprender a interpretar as percepções, porque aí eu não teria uma solução factível. Né? Quais são as consequências das ações do mundo? Mesma ideia. Se eu coloco um jogo da velha e eu tenho essa situação,
a consequência dessa última ação aqui é o fim do jogo. Então eu tenho que entender como é que vai ser essa consequência a partir de uma ação que eu vou tomar dentro do meu contexto geral. Tá? E aí, como é que eu posso medir as ações de sucesso? Olha, em 3 passos eu consegui ganhar esse jogo. Será que se eu tivesse mais passos, seria melhor minha medida de desempenho ou seria pior? Tá? Então são essas questões que a gente precisa entender para o desempenho. E outra ideia interessante é como é que eu vou avaliar o meu próprio conhecimento do mundo. Se eu estou indo de forma correta, como é que eu vou avaliar se esse estado está próximo do estado ideal que eu quero? Então eu tenho que entender como fazer esses questionamentos para poder montar uma solução viável, para montar uma solução de qualidade no conceito de agentes. Enfim, nesse contexto, é interessante que a gente pegue alguns exemplos de agentes, tá? E aí já comece a entender o que seriam os dados perceptivos para uma aplicação específica, quais as ações que possam ser tomadas, os objetivos a serem atingidos e o ambiente interessante para nossas aplicações. Então, por exemplo, um diagnóstico médico. Um dado perceptível para esse diagnóstico médico seria ter a ideia de quais sintomas, né? Paciente seria fundamental importância para fornecer esses dados perceptivos, tá? Os exames e respostas. As ações que seriam tomadas a partir de dados perceptivos seriam outras perguntas, né? Realizar perguntas, prescrever exames a partir de um certo momento, a partir de uma certa inferência, ou ainda realizar testes. Tá? Os objetivos seria basicamente ter uma saúde do paciente, qualidade na saúde do paciente, né? Maximizar, digamos assim, essa saúde do paciente e minimizar os custos necessários para obter, digamos assim, a saúde do paciente. Então seria algo que teria não só um objetivo específico, mas teria vários objetivos, ou 2 nesse caso. E o ambiente para esse agente atuar seria um ambiente cercado de paciente, um escritório, ali, um gabinete, uma sala, né, um consultório, e aí seria uma abstração do que seria esse problema de ambiente. Se a gente considerar, por exemplo, um sistema de análise de imagens de satélite, os dados perceptíveis seriam imagens, né? Ou seriam pixels, que a gente teria que tomar ações a partir desses dados perceptivos, né? Por exemplo, fazer uma categorização ou uma segmentação de áreas de interesse para trabalhar dentro dessas imagens de satélites, para obter características que possam dar alguma resposta a uma necessidade de pesquisa. Tá? Objetivos poderia ser categorizar, por exemplo, ou segmentar bem, ou encontrar informações importantes daquela imagem, extrair o máximo de informações. Tá? E o ambiente seria basicamente as imagens de satélite. Esse seria o nosso ambiente completo. Né? Vamos pular aqui para um filtrador de e-mails. Né? Os dados perceptíveis, no fim das contas, seriam mensagens. E a gente teria que abstrair padrões dessas mensagens a partir desses dados perceptivos. Né? As ações interessantes seriam aceitar ou rejeitar mensagens. Então, ou eu vou bloquear essa mensagem, botar lá para um filtro de spam, ou vou aceitar e deixar na caixa de entrada padrão. Um objetivo interessante seria aliviar a carga de leitura do usuário. Então eu não preciso ler todas as informações para realmente extrair o que seria interessante para mim, ou que seria mais, digamos assim, não seria fake para mim, né? Que seria importante de se ter dentro da minha caixa. E aí eu não precisaria perder muito tempo fazendo isso. E o ambiente, obviamente, seria um conjunto de mensagens, de usuários, de protocolos, de internet e algo desse tipo. Tá? Então, para a gente finalizar essa primeira parte da aula de agentes, é interessante completar esses nossos exemplos, tá? Para a gente ter uma fundamentação do que é trabalhar no conceito de agentes na inteligência artificial. Na próxima aula,
a gente vai concentrar mais em entender que esse conjunto de ambientes, eles podem ter uma certa variação de acordo com algumas características, tá? Por exemplo, um ambiente determinístico e um ambiente estocástico. Então, essas características que a gente vai apresentar na próxima aula, bem como os tipos de agentes que nós podemos aplicar dentro do contexto da inteligência artificial. Então, até lá, até a próxima aula.